Olá, tudo bem? Sou o professor Márcio Gomes e ajudo você em atualidades. Na aula de hoje nós conversaremos um pouco sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de maio de 2024. Então anota aí o tópico da aula, atualidades, mês de maio de 2024. Começo a nossa conversa com uma notícia sobre o reconhecimento do Estado palestino. Rapidamente, vamos lembrar que em 1947 a ONU aprovou um plano de partilha do território palestino. Aquele território, situado no Oriente Médio, seria dividido parte para a construção de um Estado judeu e parte para a construção de um Estado árabe. Essa partilha, aprovada em 1947, ela teve o seu primeiro efeito em 1948, com a constituição do Estado de Israel, do Estado judeu. No entanto, não foi construído um Estado palestino. Nós tivemos diversos conflitos pós-1947 e até hoje esse Estado palestino não foi constituído. Beleza? Alguns pontos que chamam a atenção. Qual a situação da Palestina hoje na ONU? É um Estado observador. Ou seja, não é um Estado membro pleno da ONU. De boa? O que chama a atenção agora, em 2024, e que pode aparecer na sua prova? Nós tivemos 3 países europeus reconhecendo o Estado palestino. E esse reconhecimento acontece no contexto da guerra entre Israel e o Hamas. Essa guerra tem promovido a morte de diversos palestinos, civis, pessoas que não integram necessariamente o Hamas. Então, parte da comunidade internacional se mobiliza para o reconhecimento do Estado palestino. E agora 3 países europeus anunciam esse reconhecimento. E a prova pode perguntar isso. Então, Espanha, Noruega e Irlanda. Foca aí, anota, rabisca no caderno, porque é um bom tema para sua prova, ok? Esse reconhecimento aumenta o isolamento de Israel e a pressão para a criação do Estado palestino. E aí, dias depois, a Eslovênia, também um país europeu, reconhece o Estado palestino. Então, o governo reconheceu e o mês de maio ainda necessitava da aprovação do parlamento. Então, são 4 aí países europeus. Pois bem, Márcio, mas e a ONU? Como é que funciona isso na ONU? Como eu disse, a Palestina é um Estado observador. O seu desejo é se tornar um Estado membro pleno, né? Bom, para isso, nós temos que a Palestina precisa passar por 2 instâncias. Uma primeira instância é o Conselho de Segurança da ONU. Então, no Conselho de Segurança da ONU, nós temos 15 países. Desses 15 países, 5 são membros permanentes, não saem nunca e têm um poder de veto. Então, não basta ter a aprovação da maioria no Conselho de Segurança da ONU. É preciso a aprovação da maioria, mas que nenhum país permanente faça um veto. Essa discussão aconteceu no mês anterior, lá no Conselho de Segurança da ONU. E os Estados Unidos vetaram o reconhecimento da Palestina. Então, no Conselho de Segurança da ONU, a grande barreira para o reconhecimento palestino são os Estados Unidos. Ok. E aí nós temos uma outra instância, que é a Assembleia Geral da ONU. Na Assembleia Geral da ONU, hoje 143 países reconhecem o Estado palestino. Então, de 193, 143 reconhecem. Ou seja, na Assembleia Geral da ONU não vai existir nenhuma barreira para o reconhecimento palestino. Inclusive, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução pedindo ao Conselho de Segurança da ONU que seja reconsiderada a adesão da Palestina. Observação importante:
O Brasil é um desses 143 países que reconhece a Palestina. Beleza? De boa, tranquilos? Ó, muito potencial de prova esse fato. Vamos para um segundo fato também, que bancas como a Vunesp, Banca Quadrix, costumam abordar esse tema. Crise diplomática entre Espanha e Argentina. Rapidamente, Espanha hoje tem como primeiro-ministro Pedro Sánchez. Pedro Sánchez é do Partido Socialista. Pedro Sánchez, no espectro político-ideológico, está aí à esquerda, ok? Argentina tem como presidente Javier Milei. Javier Milei se intitula um ultraliberal. Javier Milei, no espectro político-ideológico, está à direita. De boa? Tá. O que aconteceu? Javier Milei, que assumiu agora recentemente a presidência da Argentina, fez a sua primeira viagem no cargo até a Espanha. Então, a primeira viagem do Milei à Espanha. Nessa viagem, alguns pontos chamaram a atenção. Então, vamos entender. Primeiro ponto, nós não tivemos uma reunião oficial entre Milei e Pedro Sánchez, o que é natural, né? Quando um chefe de Estado vai até, o chefe de governo vai até outro país, é normal, é natural uma reunião com o chefe de governo, o chefe de Estado local. Essa reunião não aconteceu entre Milei e Pedro Sánchez. Esse é um ponto. Segundo ponto, Milei se reuniu com líderes do partido Vox. O partido Vox é um partido de direita na Espanha, é a oposição do governo Pedro Sánchez. Então, reunião do Milei com o Vox. Ah, Márcio, até aí tudo bem, né? Ok. Terceiro ponto, Milei teceu diversas críticas ao socialismo. Lembrando que Pedro Sánchez é um governante do Partido Socialista. Até aí, tudo bem também. E aí vem o quarto ponto, que foi um estopim para essa relação. Milei fez declarações polêmicas e acusou a primeira-dama espanhola, a esposa do primeiro-ministro da Espanha, de corrupção. Então, Milei acusa esposa de Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, de corrupção. E aí, tal acusação gerou essa crise diplomática. A Espanha retirou a sua embaixadora de Buenos Aires. Como essa questão costuma cair em prova? O enunciado destacará que ocorreu ali uma crise diplomática entre Argentina e Espanha e trará no comando da questão qual o motivo. Então, olho no motivo. Essas críticas do Milei aí ao governo espanhol e especificamente falas direcionadas à esposa do primeiro-ministro. Beleza? Vamos falar um pouquinho do Brasil? Mudança na presidência da Petrobras. Petrobras, uma empresa estatal, mas uma empresa de economia mista, que tem uma grande participação privada, no entanto, o seu controle é da União. Suave. Tivemos então uma mudança na presidência. Quem ocupava a presidência da Petrobras? Jean Paul Prats. Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. O Jean Paul Prats foi demitido da presidência da Petrobras. Primeira questão possível. Vem enunciado, destaca que houve mudança na presidência de uma empresa estatal e questiona o candidato, mudança na presidência de qual empresa? Poxa, P de presidência. Houve mudança na presidência? P de Petrobras, a gente não esquece mais. Beleza? Tá. Tudo bem, então tem um substituto, uma substituta. Quem substituirá o Prats? Será Magda Chambriard. Magda Chambriard, e isso chama a atenção das bancas. Uma mulher na presidência da Petrobras. Márcia, é uma mulher começa com M. Magda também começa com M. Ela é ex-diretora da Agência Nacional do Petróleo. Bom, e o motivo? A banca não pode questionar isso? Sim.
declaração do Lula. Lula alega que o Prats, Jean Paul Prats, não estava entregando os resultados na velocidade esperada pelo mercado, pelo governo também. Vamos lembrar que ocorreram vários atritos entre o presidente da Petrobras e o ministro de Minas e Energia. Então, esses atritos, de certa forma, o Alexandre Silveira, né, ministro de Minas e Energia, esses atritos aí foram dificultando a gestão do Prats. Ocorreu uma pressão em determinado momento para a Petrobras baixar o preço do gás, e aí isso mais pressão sobre o Prats, então. E a grande polêmica envolveu a distribuição dos dividendos extraordinários, né? Uma divergência entre governo, entre acionistas e o Prats tentando fazer esse intercâmbio ali, essa relação. Tá? O governo também cobrou a falta de investimentos da Petrobras, então foram vários pontos aí. De acordo com o Lula, de acordo com o governo, o Prats não entregou os resultados na velocidade esperada, tanto esperada pelo governo quanto pelo mercado. Bom, em São Paulo, uma discussão que tem gerado polêmica: as escolas cívico-militares. Em linhas gerais, o que seriam essas escolas cívico-militares? Imagine uma gestão escolar em que a parte disciplinar, a administração, fica a cargo dos militares. A parte pedagógica a cargo das secretarias de educação, municipal, estadual. Pois bem, e um policial como monitor para atividades extracurriculares. Então, esse é o modelo em linhas gerais. Essa discussão aconteceu no estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto, então, que institui o programa Escola Cívico-Militar. Márcio, como foi a recepção? Você vai ter sempre discussões de ambas as partes, posicionamentos diferentes. E uma boa parcela da comunidade não concorda com esse modelo. Então nós tivemos, por exemplo, no dia da votação, manifestações de estudantes, de professores, de movimentos sociais, e durante essas manifestações ali, até uma certa acusação de truculência promovida pela polícia, né? Uma confusão entre policiais e manifestantes, e isso gerou aí diversas manchetes. Algo para você anotar. O ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, deu um prazo aí de alguns dias para o governo do estado de São Paulo explicar direitinho como será esse modelo de escolas cívico-militares. Vai prestar um concurso na área de educação, um tema para ficar de olho, hein? Bom, vamos falar dos Estados Unidos agora? Condenação de Trump por fraude. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Donald Trump, que será provavelmente, aí, muito certo, o candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024. Então, Trump ex-presidente, Trump republicano e deve ser aí candidato à corrida eleitoral nos Estados Unidos. O Trump foi condenado por fraude. Vamos entender com calma aqui esses pontos. O que chama atenção? Primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos é condenado por um crime. Condenado por um crime, será criminal. Trump condenado. Primeira vez. Caramba, se é inédito, pode cair em prova. Chama a atenção de todo mundo. Já caiu em algumas provas, inclusive. Bom, motivo. Então você sabe que o Trump foi condenado. Conhece as características do Trump. Mas qual é o motivo? E aqui pode ter pegadinha. Acusação de fraude. Fraude. Eu vou explicar rapidamente a história. Em 2006, Donald Trump teria tido um caso, uma relação com Stormy Daniels. Stormy Daniels, uma atriz de filmes adultos. Lá em 2006. Em 2016, o Trump era candidato à presidência dos Estados Unidos. E quando você vai concorrer a um cargo desse, muito da sua história acaba aparecendo, sendo ventilada, né?
teria sido feito, então, um pagamento a Stormy Daniels, um pagamento de $130 mil, para ela ficar em silêncio. Então, uma espécie de suborno pelo silêncio de Stormy Daniels. Essa quantia não foi paga diretamente por Donald Trump. Essa quantia foi paga pelo advogado de Trump, o Michael Cohen. Isso em 2016. Pós a eleição de Trump, esse valor foi restituído ao Michael Cohen, através das empresas do Trump, da Trump Organization. E o registro desse pagamento apareceu como despesas legais. Então essa é a acusação. Uma fraude fiscal, uma fraude no registro contábil. Isso gerou a condenação do Trump. Cuidado! A banca pode colocar uma alternativa sobre a invasão do Capitólio, que o Trump incentivou manifestantes a invadirem o Capitólio e por isso que ele foi condenado. Tem nada disso. A condenação está relacionada a essa fraude contábil. Foi uma decisão unânime pelo tribunal. Trump era acusado tinha 34 acusações, né? E o júri considerou ele culpado em todas. Outra coisa é que a banca pode brincar, afirmar que o Trump foi condenado pela Suprema Corte. E não, foi por um tribunal de Nova York. Suave? Trump nega tudo isso e afirma ser uma perseguição política. Tema muito importante, um tema que cada vez mais vem pintando em provas. É a temática mudanças climáticas. E olha essa manchete. Recordes de temperatura nos oceanos. Olha como o dado é alarmante. Nos últimos 12 meses, tá? Durante um ano, você teve todos os dias os oceanos superando os recordes de temperatura. Peraí, Marcos, deixa eu entender. Durante 12 meses, recordes de temperatura nos oceanos? Sim. Tá? Então, aqui um mapa só para demonstrar o aquecimento dos oceanos. Então, oceanos com temperaturas recordes. Ah, caramba, Marcos, mas qual é o motivo? Vamos lá. São 2 pontos que a gente precisa considerar nesse fato. Primeiro, há um processo de aquecimento global reconhecido pela maior parte dos cientistas. Nos últimos 150 anos, a temperatura média do planeta tem passado por uma elevação, inclusive a temperatura média dos oceanos. Então, esse processo de mudança climática nós denominamos de aquecimento global. Tem várias explicações para o aquecimento global, mas em linhas gerais, o grande destaque é dado à emissão de gases que intensificam o efeito estufa. Beleza? Tá. Só que nós temos um outro elemento que contribuiu para essa elevação de temperatura no ano de 2023-24, que foi o fenômeno El Niño. O El Niño é um fenômeno natural. É um fenômeno marcado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico na região equatorial. Olha o El Niño aqui no meu mapa. Tá? Então, aquecimento anormal das águas do Pacífico. Então, veja bem, você já tem um processo de décadas de aquecimento global, de aquecimento dos oceanos, e junto com esse processo você tem um fenômeno que potencializa ainda mais o aumento de temperatura nos oceanos. Então, o El Niño é um elemento aí adicional, ok? O aumento de temperaturas no planeta tende a gerar diversas consequências adversas, né? Nós teremos cada vez mais eventos extremos, chuvas intensas em alguns locais, secas maiores em outros, derretimento das calotas polares, elevação do nível do mar, mudança, impacto na biodiversidade, tá? Então são várias discussões aí por conta do processo de aquecimento global. Fiquem de olho nessa temática. Mensalmente tem aparecido em provas. Vamos falar agora sobre uma decisão do STF sobre violência sexual, tema também aí importante, tanto para uma questão objetiva quanto para uma questão discursiva, para uma redação. Bom, o STF proibiu a desqualificação de mulheres vítimas de crimes sexuais, né?
algo que era muito utilizado por advogados, pelo réu, porque nós estamos numa sociedade muito machista ainda, né? Então desqualificava a mulher para alegar, né, a violência sexual, para justificar ela. Então está proibida qualquer desqualificação de mulheres vítimas de crimes sexuais. Quantos parceiros ela teve, a forma como ela se veste, nada disso interessa. Ela é a vítima no caso, ok? Então a vida sexual da vítima não poderá ser utilizada para desqualificá-la. Vamos lembrar que em 2018 aconteceu um caso, o caso Mari Ferrer, que isso contribuiu até para uma lei ser criada, né? Um caso em que o advogado constrangeu ela no tribunal. E nesse constrangimento, promotores, juízes ficaram inertes, né? Não tiveram nenhuma postura para evitar aquele constrangimento. Agora a STF toma uma decisão importante nesse sentido, né? Uma outra coisa que não pode ser utilizada, né, outro argumento, é a legítima defesa da honra. Então vem lá o homem, autor daquela violência sexual, e justifica que aquilo foi para... A mulher desonrou ele, então ele teve que se defender. Também é um argumento aí que não poderá ser utilizado, não é uma tese. Então, decisão importante aí do STF sobre essa pauta. Agora, um tema de saúde pública que eu acho que a gente precisa ficar de olho, foi pouco noticiado. Tem uma plataforma aí muito famosa de atualidades que colocou, eu até digo aqui, a plataforma do Brasil Escola, colocou esse tema no mês de maio e muitas bancas colhem informações ali. Então, fiquem de olho. Eu vi pouca notícia sobre esse fato. Um estudo da Unicamp confirmou a circulação do vírus Maiaro entre humanos em Roraima. Então, primeiro ponto para você ficar ligado. Qual vírus aí foi identificado? O vírus Maiaro. Márcio, eu não conheço muito esse vírus. Ele é mais raro, né? A brincadeira do Marta. Ele é mais raro lembra com Maiaro. A gente não esquece mais. Onde, Márcio? Em Roraima. Tá. É uma doença, febre Maiaro, que ela tem algumas semelhanças com a dengue, com a chikungunya, também é transmitida por um mosquito silvestre, tá? Então o mecanismo é muito parecido, inclusive os sintomas. E a descoberta dessa circulação entre humanos em Roraima gerou um certo alerta, né, para uma possibilidade de disseminação pelo país. Como acho que tal fato cai na sua prova? Ou o nome do vírus, o nome da doença, então febre Maiaro, vírus Maiaro, o local de circulação, Roraima, e aí alguma característica. Então lembre-se, é uma doença que tem semelhanças aí com a dengue e com chikungunya. E o nosso último tópico desse resumo do mês de maio de 2024 não poderia deixar de ser a tragédia climática no Rio Grande do Sul, a maior tragédia climática da história do estado. Bom, rapidamente, o que aconteceu? Esse aqui é um tema, galera, que eu pretendo depois trazer aqui, abordar no canal, uma hora só dele, mais ou menos. Porque é um tema com N possibilidades de cobrança, um tema muito complexo, muitos acontecimentos. Então, no nosso resumo, eu vou fazer uma síntese, mas devo trazer aí, ao longo desse primeiro semestre ainda, uma aula geral sobre o Rio Grande do Sul. Bom, nós tivemos ali, final de abril, início de maio, chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que no último semestre, o Rio Grande do Sul vivenciou aí com chuvas frequentes. O fenômeno El Niño, que estava em curso, ele tende a aumentar a precipitação na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, chuvas intensas no Rio Grande do Sul, beleza? Aí pensa num copo d'água. Então, se você pensar num copo d'água, esse copo d'água tem um limite que ele comporta. Se você coloca mais água do que ele é possível comportar, ele vai derramar, ele vai extravasar. Esqueça o copo d'água e pense agora nos rios que temos na região. Então, solo já muito encharcado por chuvas frequentes,
uma sequência de dias chuvosos, os rios chegam ao seu limite e nós temos aí inundações. Áreas marginais aos rios, aos cursos d'água, inundam. Com isso, cidades ali, população ribeirinha, áreas agrícolas nas faixas marginais, acabam ficando submersas. Parte da população tem que evacuar, né, porque são áreas de risco, e essa população que não consegue uma morada provisória vai para abrigos públicos. Alguns rios que nós podemos destacar aqui no Rio Grande do Sul são os rios Jacuí, Rio dos Sinos, o rio Jacuí, outro, né, o Caí, até coloquei aqui o Gravataí, tá? Então são alguns rios importantes na região sul do Brasil, rios que têm um fluxo comum, uma dinâmica comum. Esses rios fluem em direção ao Lago Guaíba. Então, Márcio, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho rios na região, esses rios com grande volume de água, muitos deles já extravasando ao longo do curso, exatamente, e todos esses rios desembocando aqui, desaguando no Lago Guaíba. Perfeitamente. E aí, a mesma lógica do copo d'água se aplica para o Lago Guaíba. Se a água que chega ali, o lago não consegue comportar, ele vai extravasar. Então, esse extravasamento atinge aí boa parte de Porto Alegre e de municípios do entorno. Por sua vez, o Lago Guaíba, ele joga suas águas na Lagoa dos Patos. Então, se a água que chega na Lagoa dos Patos é maior do que a sua capacidade de armazenamento, a Lagoa dos Patos também tende a extravasar. Então, é um efeito aí dominó. Ok, galera? Fatores que contribuíram, então, chuvas elevadas, o relevo plano de Porto Alegre e daquela região, então, um relevo plano, rios desembocando ali, rios com grande volume de água, e um outro fator também foi importante. A água da Lagoa dos Patos tende a sair, ela vai sair para o Oceano Atlântico. No entanto, esse ponto de saída, ele é estreito. E você pode somar um outro elemento, ventos na direção contrária. Então, além do espaço estreito para essa água da Lagoa dos Patos deixar, né, o continente em direção ao Oceano Atlântico, você teve ventos que diminuíam a sua capacidade de escoamento. Então, uma soma de fatores geográficos aliadas a fatores antrópicos, ocupação de áreas inadequadas, tudo isso contribuiu para uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. E aí são números gerais e eu sempre gosto que você observe os números com aquele cuidado, sabendo que ele pode ser atualizado, que uma fonte pode divergir da outra. Então é mais para um olhar de cenário. Cidades afetadas, cerca aí de 90% dos municípios gaúchos. Mais de 450 cidades afetadas. População impactada, no mínimo 2 milhões de pessoas. Desalojados, mais de 500 mil. Mortes, mais de 170. Prejuízos econômicos elevados. Tá? Então, esse é um cenário geral. Uma coisa que chama atenção. A prova pode te perguntar, pensando em prova agora, a prova pode te perguntar o nome do lago aí, que fica na margem de Porto Alegre, e colocar, de repente, Lagoa dos Patos. Lembra que é o Lago Guaíba. Não é a primeira enchente, né, da história, a primeira grande enchente da história de Porto Alegre. Em 1941 nós tivemos já uma enchente. Inclusive, pós essa grande enchente de 41, foram construídos diques, né, para evitar que a água extravasasse. Esses diques agora não foram suficientes. Foi o maior nível já atingido pelo Guaíba, esse registrado em 2024. Então, é um evento extremo. Essa imagem dá um pouquinho da dimensão sobre o evento. Observem aqui, situação no dia 21 de abril, antes da tragédia climática. Chama atenção para Eldorado do Sul, vou grifar aqui, Eldorado do Sul, certo? Porto Alegre, temos aqui, então, essa região. Observem agora pós-evento. Pós-evento. Eldorado do Sul, praticamente todo o município submerso. Boa parte de Porto Alegre atingida. Boa parte aqui dessas áreas ribeirinhas
atingidas. E aí, 3 tópicos só que eu gostaria de lembrar. Como eu disse, a tragédia climática no Rio Grande do Sul pode ter dezenas, centenas de elementos de cobrança numa prova. Mas alguns pontos que acho que as bancas devem enfatizar. Nós tivemos um símbolo de resgate nessa tragédia, e não foi um ser humano, foi um cavalo, né? O cavalo caramelo, depois descobriram que era uma égua, então uma grande mobilização e virou um certo símbolo aí, né? De resistência no Rio Grande do Sul. Esse cavalo ficou ilhado e houve uma grande mobilização para o seu salvamento. Uma grande mobilização nacional de doações, e aí a gente começa a ter esperança, né? Retomar as esperanças no povo brasileiro, nessa relação de ajuda, de integração. Então, um movimento muito importante, doações do país inteiro em direção ao Rio Grande do Sul. E a criação de um ministério específico para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Foi criado. Um pouco se falou disso, tá? Pelo menos nas redes sociais ficou um embate ali de fake news, de direita contra esquerda, e poucas pessoas deram a devida atenção para esse fato. A criação da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta será o ministro. É uma secretaria com status de ministério. Tranquilos? Uma outra observação. A banca de repente vem e pergunta o nome do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também não pode passar desapercebido. Suave, meus amigos, minhas amigas? Espero que vocês tenham curtido a aula aí, um grande resumão do mês de maio de 2024. Se puder e quiser, o Márcio está lá nas redes sociais com dicas diárias de atualidades. E se gostou, compartilhe aí o vídeo com seu amigo que está estudando para o concurso público, dá uma curtida, faça um comentário. Esse processo aí ajuda o canal a crescer e a produzir mais conteúdos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.